Olá, bom dia a todos e todas, oitavo ano A, oitavo ano B, oitavo ano C. Dessa vez estou aqui para responder algumas questões do módulo e comentá-las, né? Estamos no capítulo 4, no grupo 3, página 236. A primeira questão fala assim: explique os dois tipos de colonização do continente americano e em quais regiões cada uma ocorreu. Muito fácil, né? Quais são os tipos de colonização que aconteceu no continente americano? A de povoamento, que nos Estados Unidos e Canadá, que nós classificamos e regionalizamos economicamente e socialmente como América Anglo-Saxônica, né, as duas potências do continente, e os demais países formados pela América Latina que foram colônias de exploração. Então isso aí a gente já viu várias vezes, né? Então bem fácil essa questão. Segundo, é um mapa que também que nós já vimos nos assuntos anteriores, que observe o mapa seguinte e responda, que é um mapa que tem uma linha aí dividindo países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Eu não concordo com algumas coisas que tem nesse mapa, mas vamos lá. Letra A. A divisão da América na regionalização do mundo norte e sul coincide com qual regionalização do continente? Coincide com a regionalização socioeconômica. Eu acabei de falar na questão anterior. Ou seja, os únicos países que estão classificados como países desenvolvidos no mapa são Estados Unidos e Canadá, que é a América anglo-saxônica. Então, a divisão é socioeconômica. Por que? Letra B. Por que essas regionalizações coincidem? Coincidem porque ambas utilizam critérios sociais e econômicos, de forma que o norte do mundo e do continente americano corresponde aos países com maior desenvolvimento econômico, enquanto os países mais pobres e menos desenvolvidos se localizam no sul. Ou seja, era uma questão que praticamente a resposta, tanto da letra A quanto da letra B, é a mesma coisa, né? Não fala muita coisa. A questão 2, bem básica, bem simples e bem parecida. A questão 3. Analise a tabela a seguir e responda. Está mostrando aí o Índice de Desenvolvimento Humano, o que é o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. É um índice da ONU que mede a qualidade de se viver em cada região do mundo. Ou seja, aqueles países que têm os melhores indicadores sociais. Educação, trabalho, emprego, segurança, saúde, etc. Está mostrando que Canadá e Estados Unidos são os dois melhores países, e também Chile, Argentina e Uruguai se destacam na América do Sul. Então vamos para a primeira questão. Faça uma pesquisa e aponte os critérios adotados para estabelecer o IDH de um país, indicando quais valores caracterizam IDHs elevados e médios e baixos. Ou seja, para ser um IDH elevado, ele tem que apresentar valores acima de 0,800. Lembrando que a escala do desenvolvimento humano vai até 1. Então, todos os países que estão acima de 0,800 têm um IDH elevado. De 0,500 a 799, médio. E abaixo de 0,500 são os países com péssimos indicadores sociais. E temos vários, inclusive aqui na América, no continente americano, na África e no sudoeste asiático. Letra B. Com base nos dados encontrados na questão anterior, indique quais países da tabela apresentam os respectivos índices de DH altos. Ou seja, Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina e Uruguai, que são aqui os primeiros 5 da tabela na página anterior. Médio, Cuba, México, Brasil e Bolívia. E baixo, o Haiti. Ou seja, teria mais países aqui, principalmente na questão dos medianos e principalmente dos baixos. Mas como a tabela só deu destaque para esses 10, vamos deixar só esses 10 mesmo. O que pode justificar os diferentes IDHs observados na América Latina? Tipo, por exemplo, a gente não pode comparar a economia brasileira, o desenvolvimento que o Brasil teve, principalmente após a década de 1930, com o fim do ciclo do café, com países pequenos como Haiti, como Paraguai, né, que não tiveram esse desenvolvimento industrial.
O Brasil, no mapa da questão 2, está considerado como um país subdesenvolvido, mas o Brasil é um país emergente, ou seja, é um país que está em fase de transição, entendeu? Não é um país subdesenvolvido. A gente não pode considerar Brasil, Bolívia, Paraguai e Haiti a mesma coisa, o mesmo grupo de países, não. O Brasil está bem acima desses outros países, né? Inclusive, o Brasil tem a segunda maior economia do continente americano, a segunda maior potência econômica. Só fica atrás dos Estados Unidos, fica na frente do Canadá, por exemplo. Então, é graças a essa heterogeneidade na região, relacionadas com fatores históricos, sociais e econômicos. Quarta questão. A industrialização do continente americano não ocorreu ao mesmo tempo e da mesma forma em suas regiões. A esse respeito, analise a alternativa correta. Letra A. Na América Andina, ou seja, que são os países cortados pela Cordilheira dos Andes, as indústrias são mais desenvolvidas do que na América Latina. Não. Não, porque Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela não são mais desenvolvidos que os países da América Latina. Por exemplo, Argentina, que é a segunda maior economia do continente sul-americano, ficando atrás apenas do Brasil. Não tem indicadores sociais bons como o Uruguai, que a gente pode ver aqui na tabela, né? Então, essa alternativa está completamente errada. Letra B. As regiões situadas ao norte do Brasil se industrializaram junto com a Argentina. Oi? As regiões ao norte do Brasil, a Argentina está ao sul, as regiões ao norte. Loucura. Letra C, é a questão correta. Na América do Norte, as regiões perto do Atlântico se industrializaram primeiro. Sim. Eu falei no vídeo anterior que os Estados Unidos se desenvolveram primeiro na região Nordeste, onde fica a região de Nova York. E a região de Nova York é a costa leste, é banhada pelo Oceano Atlântico. Letra D. Por que a letra D está errada? Vamos lá. As indústrias da América Central produzem apenas para os Estados Unidos? Não. Primeiro, que a América Central tem pouquíssimas indústrias. E segundo, que os Estados Unidos eles não são a prioridade desses países, né? Porque esses países eles produzem principalmente para o consumo interno. E letra E, no Brasil, as indústrias se encontram uniformemente distribuídas pelo país. Falso. As indústrias estão concentradas, como nós vimos no 7º ano, no complexo Centro-Sul, né? 80% a 90% da indústria está lá. Então, não está uniformemente, ou seja, bem distribuída. E a quinta questão do exercício proposto: quais são as duas regionalizações mais comuns do continente americano e quais critérios são adotados para cada um deles? Ou seja, a mais comum, as duas mais comuns é a física, que vai dividir a América do Norte, a América Central e a América do Sul, e a socioeconômica, né, que vai ser a América anglo-saxônica e a América Latina. Dentro das questões naturais, América do Norte, América do Sul, América Central, vão se destacar as divisões por relevo, por clima, por vegetação. E na América anglo-saxônica, grupos étnicos, ou seja, os americanos são descendentes de ingleses, de germânicos, italianos, assim como os canadenses também de ingleses, de franceses. E a questão cultural, né? Então, fica mais ou menos nessa mistura aí. Sexto, onde o Brasil se localiza de acordo com a divisão física e com a divisão socioeconômica do continente americano? Onde o Brasil se localiza, né? América do Sul. Espero que ninguém tenha respondido aí Ásia, Oceania, né? Pelo amor de Deus. E na questão socioeconômica, somos latinos, ou seja, todo país colonizado por Espanha e Portugal são considerados países latinos. E sétima questão, assinale o país do continente americano que faz parte da América do Norte, mas não se inclui na América anglo-saxônica. Canadá, América do Norte, América anglo-saxônica. Estados Unidos, América do Norte, América anglo-saxônica. Panamá, América Central e Latino. Brasil, América do Sul e Latino. México, América do Norte na questão física
E na questão socioeconômica, América Latina. Então a questão correta é a letra D, México. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e até o próximo vídeo. Fui!